Nas páginas finais do livro do Pacto há uma última profecia. Ela diz que nos últimos dias as palavras esquecidas retornarão, que o Espírito se erguerá dos desertos e das montanhas da própria Etiópia, e que a mensagem final oculta de Jesus voltará. Voltarei em verdade, não em imagem. Talvez essa seja a verdadeira ressurreição, não de um homem, mas da verdade. A verdade que foi silenciada, enterrada e protegida. Uma verdade que esperou 2000 anos por um mundo que finalmente estivesse pronto para ouvi-la. Mas deixe-me ir mais fundo, porque há camadas nesta história que ainda não tocamos. Camadas que tornam tudo ainda mais inquietante. Falemos do livro de Enoque. Esse texto não é uma nota de rodapé na história do cristianismo. Ele é citado diretamente no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Mas a Igreja primitiva decidiu removê-lo do seu cânon oficial. Porquê? Porque o livro de Enoque conta uma história que os pais da Igreja consideraram aterradora. Descreve em detalhes os vigilantes, um grupo de anjos que desceu à terra, teve relações com mulheres humanas e criou uma raça de descendentes gigantes chamados Nefilim. Esses anjos também ensinaram à humanidade segredos proibidos, como fabricar armas, como usar cosméticos e outras artes obscuras. Essa história de anjos caídos e gigantes era estranha demais, desordenada demais para a religião limpa e controlada que Roma estava construindo. Então a cortaram, mas a Etiópia a conservou. Guardou-a porque fazia parte de sua herança espiritual. E aqui está o fascinante. Versões dessa mesma história aparecem em tradições do mundo inteiro. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres que desceram do céu e se misturaram aos humanos. Os gregos tinham histórias de titãs e semideuses. Culturas da América pré-colombiana falavam de gigantes e mestres celestiais. É possível que todas essas histórias estejam apontando para algo real, para um acontecimento pré-histórico que a memória humana preservou de formas diferentes. E se o livro de Enoque for autêntico, se realmente foi escrito por uma testemunha desses eventos, então estamos falando de algo monumental. Estamos falando de uma era anterior ao dilúvio, uma época em que a linha entre o humano e o divino era confusa, uma época que a história oficial apagou porque era complexa demais, desconfortável demais de explicar, mas os etíopes aguardaram, preservaram-na palavra por palavra durante milénios, porque para eles não era fantasia, era história, era a sua história. E isso se conecta diretamente com outra peça do quebra-cabeça, o livro dos Jubileus. Esse texto afirma ser uma revelação dada a Moisés no Monte Sinai. Reescreve toda a história do Gênesis, acrescentando detalhes, mudando datas e operando com um calendário solar completamente diferente. Esse calendário teria desafiado a autoridade dos novos dias festivos da Igreja Romana, teria criado confusão, discordância, resistência. Então também o eliminaram, mas a Etiópia o manteve vivo. Você percebe o padrão. Repetidas vezes, Roma eliminou textos que criavam complexidade, textos que davam informação demais às pessoas, textos que sugeriam que o universo era mais estranho, mais misterioso e mais perigoso do que a Igreja Oficial queria admitir. Criou uma história simples. A humanidade pecou, Deus enviou seu Filho, creiam nele e serão salvos. Fim da história. Mas a Bíblia etíope diz: não espere, há mais. Há anjos rebeldes, há gigantes, há calendários secretos, há ensinamentos ocultos, há batalhas cósmicas e, acima de tudo, há responsabilidade pessoal. Você não pode simplesmente crer e ser salvo. Precisa despertar. Precisa lutar a batalha dentro de si mesmo. Esse é o cristianismo que Roma não podia controlar. Esse é o cristianismo que a Etiópia preservou. E agora, no século XXI, quando finalmente temos as ferramentas para traduzir esses antigos textos do GIES, quando temos liberdade intelectual para questionar tudo, esses ensinamentos estão vindo à luz e provocando uma revolução silenciosa entre estudiosos. Porque, pela primeira vez na história, podemos comparar a versão romana do cristianismo com a versão etíope e as diferenças são assombrosas. Não são pequenos detalhes, são visões de mundo completamente diferentes. Deixe-me dar um exemplo concreto. Nos evangelhos ocidentais, quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, mostra suas feridas e diz: toquem minhas mãos, toquem meu lado. É um corpo físico. Ele está provando que realmente é ele, que está vivo em carne e osso. Isso se torna a base da doutrina da ressurreição corporal. A ideia de que no fim dos tempos todos os nossos corpos físicos serão ressuscitados e viveremos eternamente em forma material.
Mas no livro do Pacto Etíope, Jesus diz algo completamente diferente. Diz que o corpo é apenas uma vestimenta temporária, que o que realmente importa é o espírito eterno, que a ressurreição não trata de carne e ossos, mas do despertar da alma. São visões radicalmente diferentes do que significa salvação, do que significa vida eterna. E isso não é uma diferença académica sem importância. Isso muda tudo. Se a salvação é o despertar da alma, então você não precisa esperar o fim do mundo. Pode começar agora mesmo, hoje, neste instante. Não precisa de intermediários, não precisa de sacramentos, não precisa de uma instituição lhe dizendo o que fazer. Precisa apenas olhar para dentro, alimentar seu fogo ascendente e despertar. Isso é perigoso para qualquer organização religiosa, porque uma vez que as pessoas percebem que carregam o poder dentro de si, para que precisam da Igreja, para que precisam do Papa, para que precisam dos dízimos, das indulgências, das peregrinações, toda a estrutura de poder começa a ruir. E aqui está a parte realmente perturbadora. Se você lê os ensinamentos do Jesus etíope sobre o construtor de sombras, sobre o falso criador do mundo material, e depois olha para a história do cristianismo institucional, é difícil não perceber conexões. O que a Igreja construiu? Catedrais gigantescas de pedra e ouro? O que acumulou? Terras, riquezas, poder político. A quem serviu? A imperadores, reis e ricos. Quem puniu? Os pobres, os hereges, qualquer pessoa que questionasse sua autoridade. Se o construtor de sombras é o Deus do mundo material, do ouro e do poder, então o que a Igreja medieval realmente adorava? Essas são perguntas incômodas, perguntas que a maioria dos cristãos nunca considerou, porque nunca soube que existia uma versão alternativa de sua fé. Mas há mais na história etíope, porque não se trata apenas de textos religiosos, trata-se de uma civilização inteira que funcionou segundo princípios diferentes. A Etiópia foi cristã desde os primeiros séculos, mas seu cristianismo nunca se pareceu com o europeu. Nunca lançou cruzadas, nunca teve inquisições, nunca queimou hereges. Sua religião era contemplativa, mística, pacífica. Construíram igrejas talhadas diretamente na rocha viva, não para impressionar com grandeza, mas para estar mais perto da terra. Seus monges viviam em cavernas e ilhas remotas, dedicando a vida à oração e à cópia de manuscritos antigos. Não buscavam converter o mundo pela espada. Buscavam preservar a verdade para que, quando o mundo estivesse pronto, pudessem encontrá-la. E aqui está o detalhe que me dá calafrios. Há uma profecia no livro do Pacto dizendo que as palavras esquecidas retornariam da Etiópia, que quando o mundo estivesse à beira de destruir a si mesmo, quando o construtor de sombras parecesse ter vencido, os ensinamentos verdadeiros emergiriam da África, das montanhas onde estiveram escondidos, dos mosteiros onde estiveram esperando, e mudariam tudo. Não é exatamente o que está acontecendo agora? Em uma época em que a religião institucional está em declínio, em que as pessoas buscam espiritualidade, mas rejeitam a Igreja, em que desejam conexão direta com o divino sem intermediários, de repente esses textos antigos começam a emergir, de repente podemos lê-los, de repente fazem sentido para nós de uma maneira que talvez não fizessem para gerações anteriores. É como se estivessem esperando este momento exato, como se os monges que copiaram esses textos durante 1000 anos soubessem que um dia o mundo estaria pronto para ouvir. Como se toda a preservação, todo o segredo, todo o isolamento tivessem um propósito. E esse propósito agora está-se revelando diante de nossos olhos. Agora eu sei o que alguns estão pensando. Isso soa como teoria da conspiração. Soa como conteúdo sensacionalista. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa. Não estou dizendo que tenho todas as respostas. Não estou dizendo que a versão etíope é 100% autêntica e que a versão romana é 100% falsa. O que estou dizendo é que temos evidências de uma tradição alternativa mais antiga que foi sistematicamente suprimida. E essa supressão não foi acidental, foi deliberada, foi política e teve consequências gigantescas para a história humana. Pense nisso. O que teria acontecido se o Concílio de Niceia tivesse escolhido preservar todos esses textos? O que teria acontecido se o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro do Pacto tivessem feito parte do cânon oficial? Como o cristianismo teria sido diferente? Teria havido Inquisição, teria havido cruzadas, teriam existido as guerras religiosas que rasgaram a Europa durante séculos, porque a mensagem central desses textos etíopes é paz, introspecção, despertar pessoal.
não conquista, não dominação, não imposição de crenças pela força. Se esse tivesse sido o cristianismo dominante, a história humana teria sido radicalmente diferente. Milhões de vidas perdidas em nome de Cristo talvez tivessem sido salvas. Culturas inteiras destruídas por missionários talvez tivessem sobrevivido. E aqui está a maior ironia de todas. A Etiópia, o lugar que preservou esses ensinamentos pacíficos, é o único país africano que nunca foi colonizado. Enquanto países europeus cristãos conquistavam, escravizavam e destruíam em nome de Cristo, a Etiópia permaneceu livre. Lutou contra os italianos e venceu. Lutou contra os otomanos e sobreviveu. Manteve sua independência por milénios. Foi sua versão do cristianismo que a tornou invencível? Foi o poder espiritual dos ensinamentos autênticos que a protegeu? Os monges etíopes diriam que sim. Diriam que, enquanto tiverem a arca, enquanto preservarem as palavras verdadeiras, nenhum império poderá conquistar luz. E a história lhes deu razão. Mas há uma peça final do quebra-cabeça que ainda não exploramos completamente e talvez seja a mais inquietante de todas. A ideia de que Jesus não apenas sobreviveu à crucificação, mas viveu por muito mais tempo, continuou ensinando durante décadas, teve uma vida completa que a história oficial apagou. O Evangelho da Paz não fornece detalhes específicos sobre onde ele foi ou o que fez depois de escapar. Mas há pistas, lendas, tradições orais em lugares remotos que falam de um mestre vindo do oeste que ensinava sobre amor e natureza, curava com as mãos e falava de um pai celestial. Na Caxemira, Índia, existe uma tumba que a população local chama de tumba de Yusasaf. Dizem que Yusasaf era um profeta vindo de terras distantes que ensinou durante muitos anos e morreu idoso. Alguns pesquisadores argumentaram que Yusasaf seria uma corrupção de Yeshua Asaf, sendo Yeshua o nome hebraico de Jesus e Asaf significando o curador. É possível. É possível que, depois de escapar de Jerusalém, ele tenha viajado à Índia, estudado com mestres orientais e passado o restante da vida ensinando uma síntese de sabedoria judaica, gnóstica e hindu. Os céticos dizem que é impossível. Mas os céticos também disseram que era impossível que os textos etíopes fossem anteriores a Niceia e estavam enganados. E então há a conexão tibetana. Existem textos budistas antigos que falam de um santo chamado Issa, vindo do Ocidente, que passou anos estudando em mosteiros do Himalaia, aprendeu os ensinamentos de Buda e depois retornou à sua terra natal para pregar. Em 1894, um viajante russo chamado Nicholas Notovich afirmou ter encontrado manuscritos em um mosteiro tibetano que detalhavam a vida de Santo Issa. Segundo esses manuscritos, Issa estudou na Índia e no Tibete entre os 13 e os 29 anos, os famosos anos perdidos de Jesus que os evangelhos não mencionam. Depois voltou a Israel e iniciou seu ministério. Os críticos questionaram a autenticidade do relato de Notovich, mas o fato permanece. Há tradições independentes na Ásia que falam de um mestre ocidental que se parece de forma suspeita com Jesus. E se todas essas tradições estiverem preservando fragmentos de uma verdade maior, e se Jesus realmente viajou, realmente estudou com outras tradições, realmente sintetizou os grandes ensinamentos espirituais da humanidade, isso explicaria porque seus ensinamentos nos textos etíopes são às vezes budistas, às vezes gnósticos, às vezes judaico-místicos, porque ele estaria integrando tudo. Estaria tentando entregar à humanidade uma sabedoria universal que transcendesse divisões tribais e religiosas. E essa sabedoria universal era precisamente o que Roma não podia tolerar, porque uma mensagem universal não exige uma igreja universal, não exige um imperador universal. Exige que cada pessoa encontre a verdade dentro de si. E isso nos leva de volta à Etiópia. Porque se Jesus realmente escapou, se realmente viajou, se realmente viveu uma longa vida ensinando, então onde teria terminado? Onde seria seguro para ele em seus últimos anos? A Índia era uma opção, mas estava longe de suas raízes, de seu povo. A Etiópia, por outro lado, tinha conexões ancestrais com Israel, tinha a Arca, tinha uma comunidade judaica estabelecida e estava fora do alcance de Roma. Teria sido o refúgio perfeito.